Bom, rapaziada, estamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show, edição de quinta-feira, dia 11 de junho, e uma edição especial, né? Uma edição totalmente dedicada a falar sobre a maior virada da história das finais da NBA. Simplesmente isso, né? Eu nem tava programando fazer um Switch TV Show hoje, porque como eu já soltei o pós-jogo ainda ontem, na verdade soltei hoje de madrugada, né? De ontem pra hoje. Eu tava pensando em fazer o Switch TV Show só amanhã. Só que o que aconteceu ontem foi tão gigantesco, foi tão absurdo, foi tão histórico que sinceramente eu precisava falar mais sobre o jogo de ontem. Até porque, quando eu soltei o pós-jogo, eu gravei o pós-jogo sem ter reassistido a partida. E como eu vi o jogo de ontem lá na NBA House, que apesar de ser, incrível tá lá, é muito foda, é um lugar onde não dá pra você prestar tanta atenção assim no jogo, porque é muita gente, e aí, muito maneiro que muita gente me parou pra tirar foto, pra trocar ideia, pra falar sobre o meu trabalho e tal. Inclusive, um abraço a todos vocês. Mas, querendo ou não, são coisas que acabam te distraindo. E aí eu não prestei 100% de atenção no jogo. Né? Claro que as coisas mais importantes, é óbvio que eu, tava prestando atenção, o toco do OG no Darren Fox, o game winner do OG Anunoby é uma coisa absurda, os lances livres errados pelo Embi. Então esses pontos cruciais é óbvio que eu tava prestando atenção. Mas alguns pormenores eu acabei não pegando porque, cara, lá não é um ambiente pra quem quer analisar o jogo. Lá é pra quem quer curtir a vibe, ver o jogo, sentir a emoção. E isso, a NBA House entrega de uma forma incrível. Mas aí hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, inclusive dormi muito pouco nessa noite, né? Devo ter dormido umas 2 horinhas só. Reassisti o jogo e eu queria falar mais sobre o jogo de ontem. Eu queria falar mais sobre essa virada do Knicks. Eu queria falar mais sobre essa vitória que deixa o Knicks muito próximo de quebrar um jejum de 53 anos, cara. Então, o Switch TV Show que eu ia lançar amanhã, eu vou lançar hoje. Só vai ser uma versão um pouquinho mais express, porque daqui a pouquinho eu tenho que sair, que eu tenho um compromisso agora de manhã. Inclusive um compromisso muito legal, que em breve vocês vão saber o que é. Me siga lá no Instagram pra ficar ligado, @SwitchTVBR. Então o programa tem que ser um pouquinho mais rápido. Mas eu acho que em 15 minutinhos eu consigo falar tudo que eu quero. E aí eu consigo reforçar alguns pontos que eu acabei não focando tanto no pós-jogo, por, né, como eu disse, não ter conseguido ver o jogo 100%. Enfim, antes de tudo, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo, né? Que é muito importante. E reforço, né, galera? Eu tô fazendo esse vídeo no hotel, né? Então, se a qualidade da imagem e do áudio não for a ideal, relevem, por favor, porque, né? Estou gravando em condições... nas condições possíveis, né? Enfim. Vamos lá, cara. Knicks e Spurs. O que foi esse Knicks e Spurs dessa quarta-feira? Foi um jogo que começou com o San Antonio Spurs dominante, né? A gente teve um início de jogo onde San Antonio amassou Nova York, verdade é essa. A gente viu um Spurs chegando a abrir quase 30 pontos de vantagem. Foram 29 pontos de vantagem que o Spurs abriu. Foi um jogo onde o Spurs foi pro intervalo quebrando o recorde de mais bolas de 3 convertidas em um só tempo na história das finais. Tudo tava caindo para San Antonio. Absolutamente tudo. Tudo. É um aproveitamento absurdo na linha de 3. Todo mundo matando bola. Se não me engano, todos que tentaram
pelo menos uma bola de 3 por San Antonio no primeiro tempo, converteram, né? Então, assim, foi um primeiro tempo mágico para San Antonio, onde tudo caiu. Foram 76 pontos marcados, cara. 76. Ao mesmo tempo que nada estava dando certo para Nova York. As únicas coisas que estavam funcionando no Knicks no primeiro tempo era o Brunson, que fez um primeiro quarto ruim, mas no segundo quarto ele marcou a maioria dos pontos do Knicks no quarto, né? Se não me engano, dos 27 pontos que o Knicks marcou, o Brunson marcou 14 e 15, né? Então o Brunson estava funcionando e o OG, que fez um bom primeiro tempo. Agora, de resto, nada funcionava em Nova York. O Towns, muito sumido no jogo, não conseguindo jogar. As rotações do Mike Brown não funcionando, né? Os reservas não conseguindo impactar. O Mitch Robinson, muito mal o Mitch Robinson. Inclusive teve um momento ali no primeiro tempo que o Mitch Robinson dá uma cotovelada ali no Embi, sem bola. O lance claramente onde ele tava, né? Tava sentindo o jogo, tava sentindo o amasso que o Knicks estava tomando naquele momento. Deu ali uma cotovelada de frustração. E o Embi, ele olha pro Mitch Robinson e faz assim, do tipo, ó, tá perdendo a cabeça, tá perdendo o mental. E aí quando você vê o que aconteceu no final do jogo, é uma cena que fica meio... Enfim. Fica meio engraçado, né? Ver essa cena depois de ver o que aconteceu no final do jogo, né? Mas enfim. O banco do Knicks não tava funcionando, o McBride horrível, tijolando tudo. Então foi um primeiro tempo dos sonhos pra San Antonio e do completo pesadelo pra Nova York. Tudo que podia dar errado pro Knicks deu no primeiro tempo. E tudo que podia dar certo pra San Antonio também deu. O Embi dominante no garrafão, as bolas de 3 caindo, a defesa funcionando, a transição entrando, tudo dando certo, né? O time pegando rebote, cara, tava tudo funcionando. Aí o Spurs vai pro intervalo com o jogo basicamente decidido, com quase 30 de vantagem, uma vantagem que nunca foi tirada em um jogo de final. Nós nunca vimos uma virada de 30 pontos nas finais, ou ainda não havíamos visto, né? Lá na NBA House, eu até falei ontem no pós-jogo, muito torcedor do Knicks estava indo embora, ali no primeiro tempo. E eu até compartilhei, né, que teve um torcedor do Knicks que tava vendo o jogo comigo, que ele me perguntou, pô, Luiz, você acha que vira? Eu falei, puta, mano, 30 pontos é duro de tirar nas finais, né? Nunca tiraram, né? Aí ele foi embora, falou, puta, vou embora então. Aí ele foi embora. E eu não julgo ele, eu não julgo ninguém que foi embora. Inclusive, eu não julgo ninguém que foi embora do próprio Madison Square Garden, que inclusive teve alguns torcedores que foram embora. Porque, mano, era um clima de velório no jogo. Pro Knicks, sabe? E era um clima de velório também porque a minha percepção, eu acho que a percepção de boa parte da torcida do Knicks era de que se o Knicks perdesse ontem, do jeito que tava perdendo, a série, cara, iria caminhar para um final ruim para Nova York, porque você sair de um 2-0 fora de casa, né? Duas vitórias enormes em San Antonio. E aí voltar para San Antonio com 2-2, perdendo 2 jogos no Garden, sendo o segundo um completo atropelo, cara, é um impacto no mental, na moral, na confiança dos jogadores inacreditável, né? Então eu acredito que a percepção era de que realmente uma derrota ontem poderia significar sim a perda do título. Poderia sim significar a virada de San Antonio, o que seria uma das maiores viradas da história das finais. Eu acho que juntamente ali do 3-1 que o Cavs virou contra o Golden State lá em 2016, né? 2016, essa seria a maior virada da história. O Spurs reverteu um 2-0 fora de casa, vencendo os 2 jogos no Garden, seria uma virada icônica para San Antonio. Assim como seria vista como uma pipocada também histórica de Nova York, né? Não seria a maior pipocada da história, porque a gente teve o Golden State tomando aquele 3-1. Golden State que era um time de 73 vitórias, time histórico, porra, melhor campanha da história. Para algum time superar essa derrocada do Golden State vai ter que se esforçar muito. Mas essa do Knicks poderia ser tão grande quanto, entendeu?
Ainda mais se tratando do Knicks, um time que tem esse histórico de ser um time, porra, que pipoca, um time que não ganha nada há 53 anos e tudo mais. Então, uma derrota ontem poderia sim significar isso. Mas, como eu falei ontem no pós-jogo, essa história de Knicks pipoqueiro, de Knicks fraco mentalmente, é uma história do passado. Né? A grande verdade é que esse Knicks da era Jalen Brunson é um Knicks diferente. É um Knicks que não se abala, é um Knicks que consegue sair de buracos que poucos times conseguiriam sair. E ontem a gente viu isso, numa escala, porra, astronômica. Né? O buraco que o Knicks enfiou ontem, mano, assim, o Knicks tava, porra, no pré-sal, porra, da tragédia, entendeu? Tem ali a merda, a tragédia e o pré-sal da tragédia. O Knicks tava no pré-sal da tragédia. Tomando quase 30 no lombo, dentro de casa, nada dando certo, tudo dando errado pro time. Enfrentando um grande time do outro lado, com o Ibanema dominante, com as bolas de 3 dos caras caindo que nem água. Tudo dando certo pra San Antonio. Só que o Knicks, cara, não se abalou, mano. E aí, pra mim, cara, a maior qualidade desse time do Knicks, pra mim, é essa resiliência surreal que esses caras têm. Acima de qualquer qualidade técnica que esse time do Knicks tem, aí tem muita, né, é um time muito, muito absurdo. Pra mim, o que mais me impressiona nesse Knicks e o que mais me faz admirar esse time do Knicks é a capacidade que esses caras têm de não morrerem. A capacidade que esses caras têm de não desistirem. É um time que não desiste. E ontem, essa resiliência ela foi muito colocada à prova e ela se provou realmente absurda. Né, já no terceiro quarto, a gente viu o Knicks conseguindo diminuir para 15 a diferença. Chegou a diminuir para 14, se não me engano, né? A defesa muito bem encaixada, as bolas de 3 de San Antonio que antes estavam caindo fácil pararam de cair, né? A fonte secou. A defesa funcionando, o ataque comandado ali pelo Jalen Brunson e pelo Anunoby, né? Alvarado tendo ótimos minutos, né? Inclusive tem que ser mais falado, né? O jogo do Alvarado de ontem deu uma puta energia pro time vindo do banco, foi muito importante pra virada. Aí o Knicks já consegue tirar uma boa parte da desvantagem no terceiro quarto e vai pro quarto período, ainda com uma desvantagem grande, ainda tendo ali uma montanha grande pra escalar, mas bem menos do que era. Aí a gente vai pro quarto período e o Knicks simplesmente engata uma run de 20-4. 20-4. A defesa sufocante, o ataque do Spurs totalmente bagunçado, né? O Spurs sentindo demais o jogo. Sentiu muito o Spurs ontem. Foi um segundo tempo, eu vou te falar, cara, nojento de San Antonio. Onde os processos não foram bem feitos, onde o mental pesou, onde os principais jogadores, onde os principais tomadores de decisão foram terríveis. E aí é óbvio que vai se falar muito sobre o De'Aaron Fox, que realmente foi uma coisa trágica o De'Aaron Fox ontem. Eu acabei nem dando muita ênfase no erro do Fox ali no final, de não ter, né, segurado a bola para esperar a falta e cobrar ali os 2 lances livres que poderiam matar o jogo. Eu nem dei muita ênfase nisso, porque na hora ali do jogo ali e tal, no meio da galera, sabe, eu só vi o toco do OG. Eu nem me toquei no nível da cagada do Fox. Foi uma cagada monumental. Né? Uma cagada que tá pau a pau com a cagada do Embi ali no jogo 2. Tá pau a pau. Jogo 2? Foi jogo 1? Foi jogo 1? A cagada do Ibanema? Agora me fugiu. Cara, minha memória tá uma coisa assim. Tá uma coisa bizarra. Foi jogo 2, desculpa. Jogo 2, tá? Uma cagada que tá pau a pau. Tá? Eu ainda acho que a cagada do Embi foi maior. A cagada isolada, analisando cagada por cagada, a cagada do Embi foi maior porque, pô, ele deu um passe nas costas do cara do Kesto, porra.
A do Fox acaba sendo grande e talvez seja até mais lembrada do que a do Embiid, porque foi, porra, nesse contexto, né, bicho? De uma virada absurda que o Spurs tomou, então é uma cagada que eu acho que vai ficar mais na lembrança do torcedor do Spurs do que a cagada do Embiid. Mas, assim, teve o Fox errando, mas o próprio Embiid, cara, o segundo tempo do Embiid foi muito abaixo, mano. Muito abaixo. Teve ali os lance livres que ele errou, ali no final, que, cara, puta, não dava pra ele ter errado. Não dava pra ele ter errado aqueles lances livres, tá? Ele que tem um aproveitamento tão bom em lance livre, puta, mano, lá era o momento onde ele tinha que, bicho, é onde ele tinha que matar, entendeu? É onde ele tinha que matar o jogo. Então, teve, né, o lance livre ali, que ele errou, mas ele também foi mal, cara, sabe? Eu achei ele pouco agressivo ali no final do jogo. De novo, a gente viu um ataque de San Antonio executando muito mal, né? De novo ali com o Embiid trabalhando muito no perímetro e sendo pouco acionado ali por dentro, o que aconteceu muito nos 2 primeiros jogos e que não aconteceu no jogo 3. No jogo 3 foi o contrário, a gente viu o Spurs acionando o Embiid toda hora, botando o Embiid no garrafão. A chave da vitória do Spurs ali no jogo 3 foi isso, né? E aí o próprio Embiid não foi bem, o Fox foi terrível e o Knicks soube capitalizar. O Knicks soube capitalizar, o Knicks soube punir as tomadas de decisões erradas de San Antonio. E aí eles engatam essa run de 20-4, que dentro dessa run tiveram jogadas surreais, né? Como aquela bola de 3 do Cat, ele que estava zerado em quartos períodos nessa série, tirou uma bola de 3 ali do nada, uma bola absurda. A bola de 3 do Brunson na cara do Embiid, que diminuiu a diferença para 1 ponto. Aí teve, né, aquela bandeja desperdiçada pelo Josh Hart, que, pô, que o Josh Hart deve estar agradecido ao De'Aaron Fox é brincadeira, né, cara? Porque se o Spurs perdesse, se o Knicks perdesse ontem, aquele lance dele, aquela bandeja perdida dele, seria muito mais lembrada, né? Seria muito mais lembrada. Seria, porra, surreal. Mas não aconteceu, né? Pra sorte dele, o Fox resolveu fazer uma cagada maior. Mas aí teve essa bandeja desperdiçada pelo Josh Hart, mas aí teve o Brunson conseguindo a bandeja da virada, faltando aí 1:22 pra acabar. Aí tiveram os lances livres errados do Embiid. E aí na reta final, a gente teve a sequência derradeira, né? Que foi o momento onde o Spurs estava ganhando por 1 ponto. O Spurs consegue a defesa, o Fox sai pro contra-ataque. Faltavam ali poucos segundos pro jogo acabar, então se o Fox segurasse a bola e sofresse a falta, ele iria pro lance livre e converter os 2 lances livres, ele colocaria o Spurs 3 pontos na frente, né? Mas aí não, ele resolve subir pra bandeja pra tentar os 2 pontos garantidos na bandeja, mas ele demora pra subir. Ele demora a subir e em conjunto a isso a gente teve um OG com uma recuperação absurda. Uma recuperação absurda, ele dá um toco surreal, retoma a posse para Nova York, Mike Brown pede tempo, e aí a gente tem a jogada icônica, a jogada histórica, que foi uma jogada que, como eu falei ontem no pós-jogo, foi uma jogada que eu achei genial por parte do Knicks. Porque o que o Knicks fez? E aí eu até já devo ter soltado um cortezinho analisando bem a jogada, mas... inclusive eu falei no corte que saiu que o jogo tava empatado, não tava. O Spurs tava ganhando por 1, tá? Mas aí entra naquilo de eu tava vendo o jogo lá no NBA House, e aí, né, eu gravei o vídeo sem reassistir o jogo, né? Então alguns detalhes podem ter me escapado. Mas o Knicks tava perdendo por 1. O que o Knicks fez na jogada? Bola no Brunson, o Embiid saiu pra marcar o Brunson, o que eu particularmente não acho uma boa, tá? Eu não achei uma boa decisão do Spurs colocar o Embiid pra marcar o Brunson naquela posse, porque quando você tira o Embiid do garrafão, você deixa o garrafão de San Antonio absurdamente exposto.
Porque, como eu sempre falo, o time do Spurs é um time baixo. O Spurs não é um time alto. O que deixa o time do Spurs alto é o Embiid. É a presença do Embiid. Quando você saca o Embiid do garrafão, você deixa o garrafão do Spurs à mercê de guards. E aí o Brunson, identificando que o Embiid saiu do garrafão e vendo que o Fox saiu pra dobra, uma dobra que não era necessária também, ele tenta o arremesso pra 3, só que, na minha percepção, ele tentou aquela bola de 3 com duas intenções. A primeira, óbvio, acertar e matar o jogo, mas também já tendo na mente de que, pô, eu posso tentar esse arremesso, porque se não cair, a gente tem a vantagem no rebote ofensivo. Porque o Embiid não vai conseguir voltar pra brigar pelo rebote. E o Fox também não vai conseguir. Então, o Knicks teria ali, e eu acho que o Brunson identificou isso, uma vantagem de 4 contra 3 no rebote. Sendo que os 4 do Knicks eram maiores do que os do Spurs. E aí o Brunson tenta o arremesso, a bola não cai, era um arremesso difícil. E aí no rebote, a gente tem o OG voando e ganhando o rebote de Vassell e Harper, que são guards, jogadores menores do que ele. Ele ganha o rebote, dá o tapinha, bota a bola na cesta e garante a vitória do Knicks. Na posse seguinte, a gente teve a defesa do Hart em cima do Castle, que foi maravilhosa também, que selou de vez a vitória. Mas a bola da vitória foi essa do OG. Uma jogada muito bem pensada, muito bem executada, e uma jogada que entra para a história do New York Knicks. O Mike Brown falou ontem, e eu concordo com ele, cara. Esse game winner do OG, essa bola do OG, ela entra no hall de jogadas mais icônicas da história do Knicks. Talvez, se o Knicks se sagrar campeão, a mais icônica. Porque foi num contexto surreal. Foi a bola que garantiu a maior virada da história das finais da NBA. A bola que garantiu uma das maiores vitórias da história do Knicks. A bola que finalizou um dos maiores jogos de basquete que nós já vimos. Então, foi um final de jogo inacreditável, foi um comeback histórico, ao mesmo tempo, uma pipocada também histórica de San Antonio, porque não dá pra gente tirar isso da análise. Não dá, desculpa. Mérito do Knicks, total. Não total, porque teve muito demérito de San Antonio também. E aí, no fim, a gente tem esse jogo icônico que vai ser sempre lembrado pela gente. Eu nunca vou esquecer do jogo de ontem. Nunca vou esquecer. E um absurdo, cara. Um absurdo que fez o Knicks, um absurdo que fez o Brunson, que fez o OG. Ao mesmo tempo que foi surreal, né? O quão cabaço o San Antonio foi no final do jogo. O quão cabaço foi Darren Fox. E como que o Embiid foi mal ontem no segundo tempo. Foi mal, cara. O Embiid foi mal ontem, bicho. Enfim, Knicks abre 3-1, fica uma vitória do título. Eu não vou dar a série como decidida, porque já vimos, né, um 3-1 sendo revertido. Mas eu acho que, cara, assim, vai me surpreender muito, sinceramente, se San Antonio conseguir sair desse 3-1, porque a derrota de ontem, cara, ela é ela é um baque muito grande, mano. Muito grande, bicho. E você vê na coletiva dos caras do Spurs como eles ficaram abalados. Né? Você vê o Embiid abalado, o Harper, todo mundo abalado pra caralho. Porque, mano, você perdeu 30 pontos de vantagem fora de casa. Você tomou 20-4 no quarto período. Você deixou de matar um jogo por tentar uma bandeja estúpida. Isso é foda de digerir. É foda de digerir, mano. Mas, bom, é isso, gente. Knicks abre 3-1, há uma vitória do título. Vamos ver se essa série acaba no sábado ou se o Spurs consegue estender para um jogo 6 e talvez para um jogo 7. Vamos ver isso. Mas é isso, cara. Acho que era isso que eu queria acrescentar na análise de ontem. Acho que deu pra falar. Agora sim, deu pra falar sobre tudo do jogo. Obrigado pela audiência, tá? Desculpa o programa mais curtinho, mas realmente hoje tem que ser um pouquinho mais acelerado, porque eu tenho bastante compromisso hoje.
Mas é isso, obrigado mesmo, tamo junto, grande abraço, grande beijo pra você e até a próxima, galera. Valeu, tchau!